Muito bem, irmãos, bem-vindos ao primeiro encontro da Bíblia 365 dias. Vamos falar aqui sobre as primeiras 3 leituras, a partir do dia 15 até o dia 7, fazer um resumo básico daquilo que estará sendo lido nesses dias. Estou aqui com o meu computador aberto, fiz as leituras e nós estamos lendo, deixa eu ver aqui, para falar certinho a informação. Nós estamos lendo Gênesis de 1 a 2, vou falar dos dias todos, nesses 3 primeiros dias, Gênesis de 1 até 7, Salmo do 1 até o Salmo 3, e Lucas capítulo 5, do verso 27 do capítulo 5, até Lucas 6, 49, até o final do capítulo 6 de Lucas. E começamos muito bem, uma leitura agradabilíssima. Lembrando que esse método de leitura, ele quer privilegiar a leveza da experiência. Essa transição entre livros, essa variação de partes da Bíblia, é para tornar a experiência mais agradável, mais arrebatadora, né? Então, começando por Gênesis. Gênesis é conhecido como o livro dos começos, o livro onde relata a origem de todas as coisas. E nesses 6 primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê a origem das coisas, e eu queria pontuar alguns elementos com vocês dessa leitura desses dias. Por exemplo, pontuar Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Irmãos, é importante registrar que essa é uma referência ao poder que há na voz de Jesus, no comando de Jesus. E o texto segue falando sobre a criação de todas as coisas, fala sobre como o ser humano é criado, e interessante no verso 26, a expressão façamos o homem é a primeira evidência da participação da Trindade na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já no capítulo 2, a gente vê Deus falando sobre o descanso, logo no verso 3. Deus no 7º dia descansou. A pergunta que você faz é: Deus precisa descansar? Deus não precisa descansar. Mas é uma indicação interessante para nós. É daí, inclusive, que se origina a lei do guardar o sábado, inspirada nessa construção da criação do mundo. Aqui a gente vê uma referência de Deus para nós, trazendo a ideia de que todo trabalho merece, precisa de descanso. O trabalho precisa resultar em descanso, e o descanso é também preparatório, condicionatório, não sei se eu posso falar assim, ele nos condiciona ao trabalho. Então todo trabalho precisa de descanso. É uma discussão até, não sei se nas igrejas de todos que estão aqui, de algumas pessoas, de que às vezes não se pode fazer pausas durante o ano. Eu sou a favor de fazer algumas pausas em algumas das atividades. Um pequeno grupo tem uma pausa, o primeiro mês do ano, de repente, janeiro, ter uma pausa também em algumas atividades, para dar descanso para os voluntários. Aí vai de acordo com a cultura do lugar, da igreja, o descanso faz parte fundamental. Então a gente vê o texto de Gênesis nos primeiros capítulos, trabalhando a origem de todas as coisas. Aí começa a formar um homem, e Deus formou um homem para cultivar e guardar o jardim. No capítulo 15, no verso 15 do capítulo 2 está registrado. E aí é onde também fica estabelecido o princípio da obediência, né? Podemos comer, o homem pode comer, Adão poderia comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, porque a partir do momento que desobedecer, comer dessa árvore, irá se configurar uma desobediência. E aí sim, a morte, não porque a árvore tinha alguma coisa de errado, que a fruta tinha algum veneno, alguma coisa. Não, é porque a desobediência é pecado. Diante de uma orientação, a desobediência traria à luz o pecado, e a consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte. Ainda no capítulo 2, fala sobre o homem dando nome aos animais, a toda a criação, e
a necessidade manifesta de uma auxiliadora, né? E aí Deus faz o homem dormir, tira uma costela, a história que você leu, que você conhece bem. E aí fala sobre o princípio fundamental da união entre duas pessoas de diferente sexo. Juntarem-se em uma vida só para serem uma só carne. Interessante que o texto diz, no verso 24, capítulo 2, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, se unir a sua mulher sendo uma só carne. Só que Adão e Eva não têm pai e mãe, percebeu isso? Eles foram criados por Deus diretamente, mas o princípio do lar, do nascimento de um lar é esse, a união de duas pessoas que saem de suas famílias para gerar uma nova família. Aí vem o começo do mal. Falamos do começo de tudo que existe, né? Do universo, do homem, do ser humano, da relação de Deus com o ser humano, da relação do ser humano com o ser humano. E aí a gente vem agora ao início do mal. O Gênesis vai desenvolvendo os começos, né? E tem muitos começos tentando explicar a origem de algumas coisas que permeiam todo o mundo desde a antiguidade até hoje. E também é a origem de muita coisa do que nós vemos hoje. Gênesis registra, por exemplo, o mal, a presença do mal no mundo que alcança Eva na figura da serpente, que no capítulo 3 distorce as palavras de Deus, enganando a mulher para que ela de fato cometesse a desobediência baseado em uma mentira, uma distorção da fala de Deus e apelando aos desejos, apelando às ambições humanas. E dessa vem a queda. E aí, a origem do mal nessa queda e desanda tudo a partir daí. Até chegar lá em Noé, que é onde a gente passa para essa parte de Gênesis. E aí, a mulher cai, o homem cai, ficam envergonhados, Deus procura. E é importante registrar que Deus procura o homem, aquele em quem Ele encarregou de todo o cuidado da obra da criação, assimilando também a sua esposa, sua mulher, que era com ele colaboradora ou era também herdeira da tarefa de zelar por tudo que havia sido criado, mas sobre ele recaía a responsabilidade sobre a mulher, do zelo, da liderança, do cuidado, sobre a mulher. E Deus procura a ele porque ele era aquele que foi deixado como responsável primeiro, né, de todas as coisas. E aí, interessante que nesse capítulo aqui, a primeira profecia a respeito da obra de Jesus Cristo de salvação, no verso 15. Quando ele fala que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar, do tipo assim, a serpente feriu a humanidade, mas aquele que será a descendência da mulher, da humanidade, Jesus, esse trará um ferimento de morte, de extinção, um ferimento definitivo. Então é uma referência à obra redentora e da derrota do mal a partir de Jesus Cristo, descendência de Adão e Eva. Então, aquele momento da criação onde Pai, Filho e Espírito Santo se fizeram presente, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, agora se faz presente novamente uma espécie de concílio. Agora o homem se tornou um de nós, no verso 22 do capítulo 3. E aí decide-se tirá-los do cenário do Jardim do Éden para que eles não comessem da árvore da vida, o que perpetuaria a condição de decaimento. Não haveria salvação. A árvore da vida representaria a perenidade daquela existência, a permanência daquela existência, e ela não poderia permanecer do jeito que estava, agora em desobediência, em rebeldia. Agora, perceba uma coisa, Deus, embora tenha expulsado Adão e Eva do jardim, ele ainda se faz presente, ele ainda está lá, ele ainda convive, ele ainda se comunica pessoalmente, mesmo fora do jardim, que é no cenário onde acontece Caim e Abel. Abel, na hora das ofertas, levou Caim e Abel, levaram as ofertas ao próprio Deus. Então, Deus ainda estava presente. Embora houvesse queda, ainda estava presente. Mas Deus rejeitou
Caim e sua oferta. A oferta de Caim são objetos, são materiais da sua produção. A questão toda é do coração do Caim, a intenção que o levava a cultuar a Deus, que não era boa o suficiente. E aí Deus questiona Caim de maneira muito interessante. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? O que você oferece será aceito? Fazendo o que é certo? E aí, irmãos, aquela presença de Deus que era plena, era perfeita, ela vai só se extinguindo. Caim e Abel cometem o primeiro homicídio, Caim mata Abel, e aí a presença de Deus começa a se ver com menor recorrência. Deus se afasta um pouco da humanidade, ao mesmo tempo que ela se inclina na direção do pecado e vai ladeira abaixo, né? E lá no verso 26 do capítulo 4, né, fica registrado que o homem percebeu o distanciamento de Deus e registra. Foi nesse tempo que o homem começou a invocar o nome do Senhor. Então, vendo o livro dos começos, Gênesis, o livro dos começos, aqui a gente vê a queda, o afastamento do ser humano de Deus conforme o pecado ia se proliferando e ia se agravando cada vez mais, se tornando cada vez mais sério, mais grave. Cada vez esse pecado vai afetando mais vidas, outras, terceiras, né? Deus vai se afastando até o momento em que a humanidade sente esse vazio de Deus. E o livro dos começos começa a explicar de onde vem também essa necessidade do homem por buscar a Deus, porque sente esse vazio. Todos nós sentimos esse vazio. E aí fala sobre a descendência de Adão, destaque para a citação de Enoque, no meio de uma geração que estava se perdendo. Enoque era alguém que andou com Deus. E olha só que sequência interessante. Enoque é da descendência de Noé. Noé é um antepassado de Noé. E isso fica registrado aqui, tanto para Enoque quanto para Noé, dado a mesma alcunha. Andou com o Senhor. Mas você vai perceber que a lista de nomes é grande, mas nem todos recebem esse título, essa deferência. Porque, de fato, cada vez menos pessoas estão se importando com Deus, alguns poucos remanescentes. Então, a gente vê o decaimento da humanidade moral, decaimento em relação à sua espiritualidade, e alguns poucos remanesciam ainda buscando e tentando encontrar Deus. É nessa que Noé é escolhido para poder fazer esse, usando uma palavra moderna, o reboot, né? Fazer esse viver, ser essa pessoa escolhida por Deus para permanecer ante o dilúvio. Então a gente para aqui em Gênesis. O livro de Salmos é interessante porque o capítulo 1 vai falar sobre como é feliz aquele que não se associa ao pecado. Então, perceba que, embora a gente não esteja falando no mesmo livro, há um cuidado nessa jornada de leitura bíblica em manter a conexão entre os assuntos. Então, o Salmo 1 fala sobre o cuidado para não se contaminar com o pecado e com as influências do pecado. E quem não fizer isso é comparado a uma árvore que é plantada junto a uma água corrente. Então fala sobre a vida daquele que se aparta do pecado. Embora a humanidade ao nosso redor esteja imersa no pecado, a atitude daqueles que querem prosperar na presença do Senhor é de se apartar do pecado. E no capítulo 2 de Salmos, continua nessa linha, falando sobre agora aos povos do mundo que não procuram, que não encontram no ungido de Deus uma referência, não vão até o ungido de Deus como seu refúgio. São nações que se tornaram impiedosas e a sua impiedade, o seu pecado, não estão procurando, faz com que elas não procurem o governo, a liderança, a soberania de Deus e do seu ungido. Então esse segundo salmo vai relatar sobre isso, sobre essas nações e sobre esse distanciamento. E esse salmo termina falando sobre felizes são aqueles que se refugiam no Senhor, né? E o salmo 3 vai falar sobre confiança na salvação de Deus.
tem crescido o número de adversários, de pessoas que são opositoras, e muitos dizem: não há Deus, não há em Deus salvação. Versos 2, 1 e 2 do capítulo 3. Então, vai falando sobre o distanciamento, sobre o peso do pecado e sobre a carência do ser humano de salvação. E aí o verso 8 termina invocando: do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Reafirmando que, embora haja distanciamento de Deus pelo pecado, embora haja inimigos por todo lado, a bênção do povo de Deus é a salvação do pecado e das circunstâncias do pecado que encontramos em Deus e no seu ungido. E aí a gente termina falando dos textos de Lucas, que é interessante. Jesus chamando seus primeiros discípulos, Levi, no caso, Mateus, é a mesma pessoa, e vendo como o pecado estava endurecendo e sensibilizando o coração daquelas pessoas ali. E um tema importante desse texto, dessa sequência de Lucas, até o final do capítulo 6, é justamente o sábado. Lá no início, a gente falou sobre o dia que Deus descansou. E aí ele fala sobre a lei que é criada, inspirada nesse princípio da criação, guardar o sábado, o dia do descanso. E aí, olha só que interessante. Aqui, Jesus está estabelecendo que o sábado não tem um valor por si. O sábado é um momento para que o homem encontre Deus. No caso, deixe o trabalho, o cansaço, a fadiga e concentre-se em Deus, na presença e na manifestação de Deus. Só que a lei foi distorcendo isso e colocando como se o sábado fosse um contexto proibitivo para se fazer qualquer coisa, inclusive fazer o bem. Então, quando os discípulos são vistos comendo, ou Jesus curou no sábado, isso é visto de maneira negativa. Mas Jesus aproveita essas situações, na verdade, Jesus se permite essas situações para dizer que o sábado não tem um fim em si mesmo. O sábado é para servir a necessidade do homem, em especial os que estão em necessidade, os que estão em opressão, aqueles que estão sobrecarregados, em dificuldade. Então, o sábado significa não um dia para a gente preservar de maneira santificada, mas nos voltarmos para Deus e para a natureza das suas intenções, de sempre sermos pessoas dispostas e disponíveis para ajudar e abençoar as pessoas, né? E os rituais e que as tradições não são maiores do que o bem-estar e o abençoar das pessoas. E sai tanta coisa boa aqui, porque o texto de Lucas, capítulo 6, também é parte do Sermão do Monte. Tem as bem-aventuranças aqui na versão de Lucas, que é muito bom a gente ler e refletir e meditar. E também chegamos à extensão do Sermão do Monte, falando sobre o amor aos inimigos, que a gente precisa exceder os limites que aquela lei restrita, que pouco tinha relação com o caráter de Deus, se tornou uma lei fria, que não observava, não tinha humanização naquelas leis, eram distantes da necessidade do homem. Então isso distanciava as pessoas das pessoas. Interessante, né? Essa busca por Deus de maneira tão legalista distancia pessoas de pessoas, esfria a solidariedade, o senso de cooperação, coparticipação. E eu pergunto para você, quando o pecado aconteceu lá na desobediência, pela distorção das palavras de Deus, pega a lei, que é uma interpretação rasa das intenções de Deus, lá o pecado se desdobrou em quê? Em morte do seu irmão, do seu próprio irmão. E o que seria a distorção das palavras de Deus hoje? Causar morte afetiva, a morte do relacionamento saudável, a morte do cuidado mútuo. Também é morte, também derivada do pecado. Fala sobre o julgar os outros, sobre a hipocrisia de vermos o erro primeiro em nós, antes de repararmos o erro dos outros. Fala sobre o cuidado, sobre o que estamos nutrindo no nosso coração, a árvore e os seus frutos, a boca fala do que o coração está cheio. Verso 45 do capítulo 6.
E fala sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve e pratica é como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é aquele que firmou a sua casa espiritual na areia, volúvel, sujeita às intempéries. Então, esse primeiro momento, esses primeiros 3 dias de reflexão, falam sobre a origem das coisas, a manifestação do mal e como esse mal se projeta hoje em dia ainda, e como a gente precisa se afastar desse mal. Por hoje é só, irmãos. Próximo vídeo para falarmos da sequência da semana. Que Deus abençoe a todos.